Estamos de volta, pessoal. Medida socioeducativa, artigo 112, né? E seguintes aqui, o artigo 112 traz de uma forma genérica as medidas socioeducativas e o artigo 115 e seguintes traz de forma específica cada medida socioeducativa. Bom, advertência, primeira medida socioeducativa. O que é advertência? Advertência, gente, é um puxão de orelha. Tá lá no artigo 115, a advertência consistirá em admoestação verbal. O que é admoestação verbal? Puxão de orelha, que será reduzido a termo e assinada. Pessoal, primeira medida socioeducativa, advertência. O juizão coloca lá, então, o adolescente na cadeira, porque aqui é o adolescente, não se esqueça disso, não é criança. Se estiver falando criança, medida socioeducativa está errado, é adolescente. O adolescente, então, é colocado na cadeira e o juiz dá aquele puxão de orelha ali no adolescente. Essa é a advertência de admoestação verbal, logicamente, para infrações, para atos infracionais menos graves, o juiz vai aplicar essa advertência, essa admoestação verbal. Tá certo? Então aqui é uma medida instantânea, não esqueça, não tem prazo, é uma medida instantânea. O juiz aplica ali, deu puxão de orelha, acabou, tá aplicada aquela sanção, né, de advertência aí do ato infracional cometido pelo adolescente. Beleza. A segunda é a prestação de serviço à comunidade. Perdão, antes, obrigação de reparar o dano do artigo 116. Bom, na obrigação de reparar o dano, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, e desde que, logicamente, aqui, né, o adolescente ele tenha dinheiro aí para reparar o dano, ele tenha aí uma economia própria, e sendo um ato infracional então, com reflexos patrimoniais, o juiz pode aplicar essa sanção de obrigação de reparar o dano. Então ele tem condição de arcar o dano da vítima, o juiz então vai aplicar, né, essa sanção. Por exemplo, um adolescente vai lá e risca o carro com uma briga aí com uma pessoa, com um adulto, enfim, vai lá e risca o carro daquela pessoa. É um crime de dano ao patrimônio particular, está lá no artigo 163, mas como é adolescente, é ato infracional. É ato infracional de dano equiparado lá ao crime. Nesse caso, então, se ele tiver uma economia própria, tiver condições para tanto, o juiz vai analisar ali naquele caso concreto e vai aplicar essa obrigação de reparar o dano para ele lá, aquele dano que ele riscou o carro da pessoa, vai ver quanto que ficou, enfim, vai reparar aquele dano. Essa é uma sanção aqui, por exemplo, ao adolescente que cometa esse ato infracional. Beleza? Então, obrigação de reparar o dano, quando tem reflexos patrimoniais, ele tem condição para tanto. Agora sim, prestação de serviço à comunidade, é a terceira medida socioeducativa, está lá no artigo 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, tá lá que a prestação de serviço à comunidade, ela consiste em realização de tarefas no interesse geral por período não excedente a 6 meses. Então o juiz vai aplicar uma prestação de serviço à comunidade àquele adolescente e o prazo máximo aqui tá aí, não pode exceder 6 meses, prazo máximo. Por que eu tô te falando isso, frisando isso? Porque a próxima medida, que é a liberdade assistida, é prazo mínimo de 6 meses. Olha como é que o examinador pode brincar com você lá na hora. Se for, então, prestação de serviço à comunidade, prazo máximo de 6 meses. Se for liberdade assistida, que eu já vou falar, prazo mínimo de 6 meses. Tá certo? Então, prestação de serviço à comunidade, o adolescente já pratica um ato infracional um pouco mais grave, que precisa ali de uma certa educação, né, uma certa sanção para esse adolescente, e o juiz vai aplicar essa prestação de serviço à comunidade, porque a obrigação de reparar o dano vai ficar muito aquém daquela gravidade daquele ato infracional, a advertência também vai ficar muito aquém, aí o juiz aplica uma prestação de serviço à comunidade. Prazo máximo de 6 meses. Vai aparecer que é prazo máximo de 3, vai aparecer que o prazo mínimo é de 6. Não. Prazo máximo de 6 meses na prestação de serviço à comunidade, a PSC. Beleza? Bom, a outra medida, a quarta medida, a liberdade assistida, está no artigo 118. Olha lá. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. E olha o parágrafo 2º. Prazo mínimo de 6 meses. Prestação de serviço à comunidade, prazo máximo de 6 meses. Se for aqui a liberdade assistida, prazo mínimo, não é máximo, é mínimo de 6 meses. Liberdade assistida, pessoal, acontece sempre que o juiz achar que é adequada, que aquela medida é adequada. Como assim? O adolescente ele não tem uma estrutura familiar. Ele não tem.
pai não olha, mãe não olha, ele não tem uma estrutura familiar, então precisa de uma outra pessoa, precisa de uma pessoa ali para assistir o adolescente nas suas atividades rotineiras. Por exemplo, acompanhamento na escola, acompanhamento das notas do adolescente, porque os pais não estão fazendo isso. Então precisa, né, de uma outra pessoa, precisa de um interventor, vamos dizer assim, para auxiliar esse adolescente que cometeu o ato infracional. Então, se o juiz achar que é suficiente essa medida de liberdade assistida, ele vai aplicar essa medida de liberdade assistida então. Tá certo? Bom, isso está lá no artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quinta medida, semi-liberdade, está no artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou com forma de transição para o meio aberto, possibilitando aí a realização de atividades externas independentemente da autorização judicial. Então pode ser aplicada de início ou como aí como meio de transição para o meio aberto, sem problema algum. Então toma cuidado que o regime de semi-liberdade que você tem lá no Código Penal é parecido com essa semi-liberdade, essa semi-internação, vamos dizer assim, ao adolescente. Tá? Então aqui é uma medida mais drástica. Por quê? Porque ela vai privar de certa forma a liberdade do adolescente. Mas não a liberdade total, e sim a liberdade parcial. Por isso que chama semi-liberdade, semi-internação. Tá lá no artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, em regra, como que acontece aqui? Em regra acontece o seguinte: à noite é institucionalizado, vai lá para a instituição, né, de semi-internação, e durante o dia o adolescente ele faz as suas atividades rotineiras. Por exemplo, ele vai estudar, né, ele vai para cursos, ele faz as suas atividades rotineiras. É parecido então com aquele regime de semi-liberdade lá do Código Penal. Acontece que pode haver, o juiz, no caso concreto, pode entender pela semi-liberdade invertida. Como assim? Aí durante o dia ele vai ficar institucionalizado e à noite ele vai ser liberado. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estudam à noite, aquele adolescente que faz aqueles regimes supletivos, né, 2 anos em um, enfim, estuda à noite. Ele está comprovando lá que ele estuda à noite. O juiz pode dar essa semi-liberdade invertida. A regra é a comum. Durante o dia fica institucionalizado, durante o dia faz as suas atividades rotineiras, durante a noite fica institucionalizado, e no caso o juiz pode conceder faculdade do juiz, se ele achar a medida adequada no caso concreto, pode, a faculdade do juiz, não é obrigado, a ele inverter essa semi-liberdade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? Aí, gente, nós vamos encaminhar para a internação. Bom, internação já mexe com a liberdade total. Aqui, como se fosse, não é, tá? Só para você entender, como se fosse a prisão. Vai internar, não é tão grave como a prisão, mas vai internar, vai restringir de modo total a liberdade do adolescente. Lembrando que é só o adolescente, não a criança. A criança aplica medida protetiva, lembrando que aqui é o adolescente. Então a internação pode ser aplicada ao adolescente. E nos casos mais graves, pessoal, olha o artigo 122, abre aí, artigo 122. Quando que pode internar um adolescente? Primeiro você tem que lembrar, o artigo 122 traz que, no caso, a medida de internação só poderá ser aplicada, ou seja, ela é subsidiária, ela é a última ratio, a última razão. Se o juiz entender suficientes as outras medidas, o juiz vai aplicar as outras medidas. Agora, se o juiz entender que tem que internar, aí nesse caso vai internar, mas desde que esteja presente uma das hipóteses do artigo 122. Fora desses casos não cabe internação. Você vai ver que são casos mais graves. O primeiro caso está lá, 122.1. Quando tiver violência e grave ameaça contra a pessoa, aí cabe internação. Na violência, um ato infracional que seja violento, um ato infracional que tem violência, grave ameaça à pessoa. Por exemplo, um roubo, extorsão, homicídio, lesão. Aqui pode entrar a internação. Num furto por si só, até aqui eu já vou te falar que no furto é possível, tá? No estelionato é possível, mas por si só, no inciso primeiro não cai o furto, porque não tem violência, não tem grave ameaça à pessoa. Beleza? Mas o furto, estelionato, pode cair no inciso segundo, pode gerar até a internação. De regra não, a princípio não, mas pode gerar quando cai no inciso segundo. Olha lá no inciso segundo do 122.
por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Primeiro, o que é reiteração? Hoje basta 2, não precisa mais de 3, basta 2 infrações. E que mais? Desde que essas infrações sejam graves. A doutrina vem trazendo que infração grave é aquela penada com reclusão, mas o juiz vai analisar no caso concreto, tá bom? Vai analisar no caso concreto. Infrações então, ó, reiteração, 2 aí ou mais, e infrações graves, apenadas com reclusão, mas o juiz analisando no caso concreto sempre. Então o furto, o estelionato não cai no inciso 1º, mas pode ser que caia no inciso 2º se for praticado de modo reiterado. Agora, grave ameaça para a pessoa e violência contra a pessoa, já cabe internação direto, tá bom? Tá lá no inciso 1º do artigo 122. E o inciso 3º traz a chamada, pode aparecer na sua prova, internação sanção. Internação, sanção. O que é essa internação, sanção? Essa internação, sanção, pessoal, ela ocorre quando há o descumprimento reiterado de outras medidas socioeducativas anteriormente impostas. Então o juiz, ele colocou lá, ele impôs uma medida de prestação de serviço à comunidade, uma semi-internação, semi-liberdade, uma liberdade assistida. E o adolescente, ele não cumpre. Ele não tem uma estrutura familiar para dar aquele amparo, né, para ele, e ele não cumpre. E aí então o juiz, analisando a situação, vê que aquelas medidas socioeducativas não vão ser suficientes, o que ele pode fazer? Internação, sanção. Ah, você descumpriu as medidas anteriores, as medidas que eu impus anteriormente, você descumpriu, então agora você vai ficar internado. Aí é o inciso 3º, beleza? Mas não esqueça aqui o prazo que é importante. Se for do primeiro inciso e do segundo inciso, ou seja, violência à pessoa, grave ameaça à pessoa do inciso 1º, ou reiteração de infrações graves do inciso 2º, o prazo aqui é indeterminado, mas o máximo 3 anos. 3 anos pode ficar internado. Depois tem que liberar. Agora, se for a internação do inciso 3º, a internação sanção, aquela porque ele descumpriu medidas anteriormente impostas, aí o prazo máximo não é de 3 anos, é de 3 meses. Toma cuidado. Inciso 1º e 2º do artigo 122, prazo máximo de 3 anos. Inciso 3º, que é a internação sanção por descumprimento de medidas anteriores impostas pelo juiz, aí o prazo máximo é de 3 meses. Não vai me fazer essa confusão. Beleza, pessoal? E para encerrar aqui, medidas socioeducativas, toma cuidado. Por quê? Porque medida socioeducativa, na internação, é possível aí uma internação provisória. Como se fosse, pelo amor de Deus, não é. É como se fosse uma prisão provisória, em casos aí mais drásticos, casos que tenha risco ao próprio menor, ao próprio adolescente, é possível a internação provisória, como se fosse a prisão provisória aqui, tá? Então toma cuidado. E o prazo máximo dessa internação é de 45 dias. Prazo máximo dessa internação é de 45 dias. Internação provisória, 45 dias. Então olha lá. Internação do inciso 1º e 2º do artigo 122, prazo máximo de 3 anos. Internação sanção, que é do inciso 3º do 122, prazo máximo de 3 meses. E a internação provisória, que não é uma medida socioeducativa. Por si só, ela não é uma medida socioeducativa, porque ela vai ser aplicada antes da sentença, como se fosse lá a prisão provisória. O prazo máximo da internação provisória, 45 dias. Pode pintar na sua prova essa internação provisória. Beleza, pessoal? Falei para vocês então de medidas socioeducativas, aí aplicadas somente ao adolescente, porque a criança se aplica medidas protetivas. Beleza? Volto aí para gravar o último vídeo de Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês. Até já!